Galera, vamos tentar fazer essa live curta hoje. Eu tô quebrado, o sol matou hoje. E olha que eu nem corri, hein? Mas foi pesado hoje, então amanhã a gente tem que estar de manhãzinha lá. Beleza? Bom, fazendo um resumo do dia hoje, o dia foi muito bom, muito produtivo. Primeira prova do Léo. Oi, meu amor, tá me esperando? Eu tô morrendo de saudade de você, viu? O primeiro dia do Léo hoje, primeira prova do Léo foi muito boa, ele ficou em segundo lugar. Apesar de ele ter ido super bem no remo e nos burpees, o cara que estava do lado dele, muito bom no burpee, inclusive é o cara que está liderando a competição, né? E ele foi muito bem, ficou em segundo na primeira prova, fez em 3:05, o cara fez em 2:54, então 9 segundos aí do primeiro para o segundo colocado. Segunda prova, 5 rounds de 3 rope climb, 15 front squats e 60 double under. Uma prova que o Léo sentiu bastante, principalmente saindo do front squat, né? Front squat é um movimento complicado que você não consegue respirar direito. Então, ele saiu da fala da Ariel, meu irmão, tudo bom, cara? Saudade de vocês. Então, ele saiu do front squat com o cardio bem alto, né? E o Léo, apesar da gente ter melhorado muito o front squat, o double under dele, ele ainda não se sente tão confiante no double under, né? Apesar de eu não achar o double under dele ruim, eu acho que o double under dele é bom, melhorou muito, mas ele precisa ter um pouco mais de confiança. Então ele sempre se preocupa muito com o double under, sempre se preocupa muito em chegar inteiro pro double under para não errar, né? E quando ele saía do front squat, ele saía com cardio muito alto e isso deixava ele meio assustado. E essa prova ele foi sétimo, né? Foi um resultado razoável, tá? E na última prova, que eu achei particularmente uma sacanagem, pois fizeram a mesma prova da Elite, né? 6 quilômetros de corrida com uma mochila de peso e a cada 1.500 metros eles adicionavam 10 libras, né? Eles começaram com 10 libras nas costas, na mochila, depois de uma volta mais 10 libras, foi para 20, depois 30 e 40, terminava a última volta com 40 libras. Essa prova o Léo foi muito bem, é uma prova muito desgastante, uma prova muito difícil. O sol estava muito quente hoje aqui e ele ficou em quinto nessa prova, então foi bom, né? Foi um bom resultado. E o Léo agora ele está na leaderboard ele está em terceiro, empatado com mais 2 atletas. Então o terceiro, o quarto e o quinto estão empatados com a mesma pontuação, né? Então tá tudo meio embolado, até o quinto colocado ali tá tudo meio embolado. O primeiro e o segundo distanciou um pouquinho, né? Abriram um pouquinho, mas ainda faltam talvez mais 3 provas, né? Amanhã a gente tem 2 provas, uma logo pela manhã, que é 30 metros de walking handstand, 35 calorias de bike, 30 metros carregando uma sandbag de 205 libras. O walking handstand ele anda muito bem, a bike é para matar e a sandbag de 205 libras é bem pesada. A gente testou, ela é bem pesada mesmo. Vamos ver como é que
como é que vai ser amanhã, como que ele vai se sair e como que os outros atletas vão se sair também com essa sandbag, né? Ela é bem pesada. E na parte da tarde vai ter uma prova no campo amanhã, que é 800 metros de corrida, 30 handstand push-up, 20 thrusters com 30 libras de cada lado, dois dumbbells de 35, na verdade, 20 dumbbell thruster, 30 jump box over, 30 power clean com 155 e aí volta, fazendo os 30 jump box over, 20 thruster com 35 libras, 30 handstand push-up e 800 metros de corrida. Tá? Então, amanhã são duas provas que a gente tá com uma esperança aí que ele vai sair muito bem e tentar ficar aí entre esses 3 primeiros, vamos ver. Né? Aí no domingo tem uma outra prova que ainda não foi divulgada. Tá? Se eu sei como está a Suzana hoje ela ficou em 10ª na primeira prova, 9ª na segunda e 6ª na terceira. A prova da corrida ela ficou em 6º, foi muito bem, né, que é uma prova muito difícil. E se eu não me engano, ela está em 9ª na classificação. Tá? Então, a gente está aí na briga. Primeiro games dela, primeiro dia, está meio nervosa, né? Mas amanhã tenho certeza que ela vai se sair melhor. E vamos para cima, vamos ver o que vai acontecer. Tá? O que mais? No adulto, o Gui não passou, né, do terceiro corte, ficou em 48º, no corte de 50, eu acho. E então, mas foi muito bem, competiu bem, mas a corrida realmente foi bem sofrida. E olha que o Gui corre bem, tá? O Gui corre muito bem, e mesmo assim ele sofreu muito, ele percebeu a diferença, né? Os atletas, para ele, assim, ainda, ele é bem novo, né? Um menino que está em formação, então eu acho que a gente precisa de mais um tempinho, assim. Se o Léo tá 100% e sentiu alguma lesão, nada, cara, não sentiu nada. O Léo tá muito bem, ele não sentiu nada. A minha preocupação, a nossa preocupação, na verdade, era a panturrilha, né? Já que teve hoje 300 double under, depois teve uma corrida carregando peso. Então a nossa preocupação era com a panturrilha dele, que ele teve problema no qualifier, mas tá zero, tá 100%. O cara fez 24 minutos com toda aquela carga, inacreditável. Pois é. O que a gente tem visto aqui a capacidade de trabalho deles é fantástica, né? Os caras Então os caras estão treinando muito bem, estão se saindo muito bem. Né? A gente precisa tomar esse caminho também, trabalhar nesse sentido. Né? Parar de pensar um pouco em ficar forte só e treinar a nossa capacidade de trabalho. Eu acho que isso é a grande lição que nós estamos tomando desse game. Né? E o Léo não sentiu panturrilha, não sentiu nada. Tá zero, tá de boa. O Léo tá em terceiro, Samurai. Empatado com mais 2 atletas, né? O terceiro, o quarto e o quinto estão com a mesma pontuação, tá? Que eu atribuo a diferença dos atletas gringos aos brasileiros, cara, a gente falou muito sobre isso na live de ontem. São alguns pontos, né? Primeiro, a base que eles têm de trabalho, né? Então, eles são pessoas que desde pequeno trabalham atletismo, trabalham ginástica, trabalham uma consciência e uma inteligência corporal muito grande.
além do, além da- dos pontos que eles prestam atenção, né, que eles dão muito valor, que é o ponto de recuperação, descanso, alimentação, parte mental e o equilíbrio, né? Como a Karina falou agora aí, me ajudando, minha assistente, o equilíbrio é fundamental, né? Eles equilibram tudo isso, e esse equilíbrio faz a grande diferença de resultados, tá? Então a gente precisa pensar um pouco mais nisso. Valeu, obrigado. Eu vejo que o cara que liderou a primeira prova tinha uma massa muscular menor. O Léo tem mais massa que ele. Isso influencia nas provas de cardio? Olha só, isso é um ponto que a gente tem comentado muito aqui no Games, né? Entre nós, treinadores, até entre os atletas mesmo, que a gente vê no Brasil, principalmente, atletas muito grandes, com muita massa muscular, muito forte. E o que a gente vê hoje aqui no Games não são atletas gigantes, não são atletas muito grandes, são atletas fortes, sim, lógico, mas nada exagerado, eles são mais equilibrados, inclusive corporalmente, né? O Fraser, por exemplo, é um atleta pequeno, né? A tia Claire, né? Que são os dois que estão liderando praticamente. A tia Claire é pequena, o Noah Olsen, que está liderando também, apesar de ser forte, ele é pequeno. Então a gente não vê esse excesso de massa muscular, não. Então, às vezes, o ficar muito forte acaba te gerando um desequilíbrio. Tá? Então, até isso a gente tem que começar a pensar. Tem muito atleta no Brasil que precisa perder peso, precisa perder um pouco de massa muscular, ficar mais leve, para render mais na ginástica, para se equilibrar um pouco mais. Tá? Como o pessoal encarou o lance do Fraser, erro ou esperteza? Cara, eu eu estava muito focado com o Léo para cima e para baixo, não ouvi muitos comentários. Eu vi o que aconteceu e vou dar a minha opinião. A minha opinião é que ele estava correndo. Primeiro, eu acho que ele não fechou a mochila por cima. Ele deve ter fechado o zíper pela lateral. E aí na corrida o peso foi batendo e abriu o zíper e ele deve ter caído. Isso é um ponto. Segundo, se você vê a imagem, ele olha, vê o negócio, mas eu tenho certeza, cara, que ele estava tão. Primeiro que acho que era a última volta. O cara tá tão cansado, tão exaurido. Ele não tem a, a tranquilidade de pensar, falou, pô, caiu da minha mochila, vou voltar e vou pegar. Não. Eu acho que ele meio que não entende o que acontece, continua correndo, e aí a hora que você está lá na frente, fala, cara, caiu, não tive prova, não tive culpa, e vamos ver o que vai acontecer. Foi penalizado, né? Mas eu não acho que foi esperteza, não. Eu acho que ali, a hora que caiu, inclusive eu ouvi dizer que ele disse exatamente isso na entrevista, parece, tá? Que ele estava meio em blackout quando isso aconteceu, sabe? Você tá tão cansado e tão tentando só terminar a prova que ele vê a coisa acontecer, não entende muito bem o que está acontecendo, só continua e depois, lógico, que lá na frente ele deve ter pensado, puta, acho que isso era meu, não era, não sei. Enfim, eu não acho que foi ele querendo levar vantagem, até porque ele não precisa, né? Talvez se ele tivesse se ligado, voltado, colocado o peso na mochila e corrido, o resultado dele seria muito melhor do que a penalidade que ele tomou. Né? Então eu não vejo isso como uma esperteza, não. Tá? Valeu, obrigado. Por que essa diferença dos atletas brasileiros com alguns estrangeiros? Seria a parte de performance ao invés de altas cargas de LPO? Eu acredito que sim. Na verdade, o que acontece com os atletas brasileiros de CrossFit, principalmente, é que há alguns anos atrás, eu diria 3, 4, 5 anos atrás, a diferença de força dos atletas brasileiros
os atletas americanos, principalmente, né, era muito grande. Era muito, muito grande. Tecnicamente, a gente era muito pior e isso fazia com que as cargas não fossem altas, né? Então era muito diferente, muita diferença. Então, o que o Brasil praticamente, a maioria dos treinadores começaram a focar em levantar peso, em ganhar força em levantar peso. E aí as pessoas acabam meio que confundindo e achando que CrossFit é só levantar peso. CrossFit é só bater PR, CrossFit é só ser forte. Eu acho que a força é um elemento muito importante, mas cada vez mais a gente está vendo que o cardio é tão importante quanto. Você ser forte, você ter um bom cardio, você ter uma boa recuperação, você ter uma boa capacidade de trabalho é fundamental para competir bem no CrossFit. Né? Até porque, veja a prova dos Masters, só para ter uma ideia, não teve nenhuma prova com peso pesado. Né? É, hoje o front squat foram 15 repetições com 95 libras. Né? O que teve de peso hoje foi para correr com peso, então não é uma carga que precisa levantar. Ah, amanhã talvez tenha um pouco de peso na sandbag, né, que vai ser o mais pesado, mas tirando isso, o Power Clean com 155 para os 50-54, para os outros Master 185, quer dizer, não é uma carga assim absurda e, e é uma competição fortíssima, né? A prova que teve ontem do era remo, 800 metros de remo, 66 kettlebell push press. Kettlebell masculino era com 16 quilos, e feminino com 12. Então, levíssimo, né? Muito leve. Mas qual era o intuito dessa prova? Era fazer você, como é leve, você fala, meu, vou fazer sem quebrar, vou fazer o máximo de repetições. E dessa forma você vai estar fritando o seu ombro e depois você tem ali 3 etapas de 14 metros para andar de walking handstand. Então percebam como eles não querem só saber quem é o atleta mais forte. Ele quer saber quem é o atleta mais inteligente, quem é o atleta mais completo, quem é o atleta que tem uma melhor capacidade de trabalho, né? Quem é um atleta que consegue lidar melhor com aquela situação. Então, o CrossFit é muito mais do que simplesmente levantar peso e ser forte. Né? A gente precisa abrir um pouco a nossa cabeça e perceber que existe mais 9 capacidades físicas que a gente precisa trabalhar e trabalhar por igual, né? E ser equilibrado. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha bons resultados no CrossFit. Por causa dos games, é muito endurance, cardio, pouco peso. Poderia dar opinião sobre isso? Cara, não, eu não acho que é pouco peso. Eu acho que esse ano está com menos peso, sim, pelo menos até agora. Mas a característica do game sempre foi uma competição pesada, sempre foi uma competição para ver quem era forte mesmo, né? E isso vem mudando com os anos, você percebe que isso vem mudando. E esse ano, curiosamente, não teve muito peso ainda, tá? Quais os pontos fortes e fracos do Léo? Ginástica Léo, ginástica LPO ou cardio? Cara, o Léo hoje é um atleta bem equilibrado, tá? O Léo ele não tem, é difícil a gente pontuar exatamente a capacidade dele, que ele é deficitário. Eu acho que, lógico, ele pode melhorar um pouco o LPO dele, né? O LPO dele não é dos melhores, assim, mas dá pra gente melhorar. A ginástica dele, ele melhorou muito, mas lógico, a gente consegue melhorar ainda bastante. E o cardio dele é bom, mas a gente tem como melhorar também. Então, ele é um atleta equilibrado que eu acho que a gente tem que pensar nessas três frentes para trabalhar de forma igual. Tá? Eu ouvi uma entrevista do Noah falando que ele deixou um pouco a parte de mídia dele e focou mais nos treinos. E ele sentiu que esse ano ele está para derrubar a porta. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião sobre isso é que
É que os atletas no Brasil, muitos treinam só por mídia. Né? Muitos treinam para fazer propaganda, muitos treinam para ser blogueiro, muitos treinam para ganhar seguidores, ganhar like, enfim. Eu acho que muitos atletas são patrocinados também e o patrocinador exige isso deles, né? Exigem que eles apareçam, exigem que eles tenham uma mídia social ativa. Então, o que acontece é que os atletas começam a perder um pouco o foco do treino, perder um pouco o foco do que eles realmente têm que fazer e, cara, fica uma blogueiragem sem limite, né? Então, eu acho que os atletas do Brasil exageram demais, sim, na parte de mídia social, né? Na parte de, de rede social mesmo, né? Acho que poderia ser menos e mais focado no treino. Né? Você não vê os atletas americanos fazendo muito isso e muitos que fazem também, eles têm pessoas que fazem isso para eles, né? Então eles têm, de repente, até um tempo para mexer com isso, mas a grande maioria do tempo eles estão focados no treino deles. E isso eu não vejo no Brasil, infelizmente. Portanto, sua observação, os atletas que estão liderando são os mais retilíneos. Será uma nova tendência? Pode ser. Né? É, eu já venho falando há um tempo atrás, né, que o CrossFit não tem muito mais para onde crescer não, para onde se desenvolver quando se fala em força, né? Não tem, os atletas de CrossFit já são extremamente fortes, né? Já trabalham muito próximo aos atletas de levantamento de peso, os atletas específicos, né? A parte de endurance também não tem muito mais para onde ir, mas a parte de ginástica ainda os atletas de CrossFit ainda estão bem aquém de um atleta específico de ginástica, entendeu? A ginástica tem muitos movimentos, muitos exercícios bem complexos que os atletas de CrossFit ainda não conseguem executar. Então, na minha opinião, o CrossFit deve crescer muito para o lado da ginástica, para o desafio de ginástica. Tá? Sou coach no Canadá e aqui não vejo nem mesmo os alunos pegando o celular para filmar o treino. Pois é, no Brasil, aluno mal treina, o aluno não faz mais selfie, mais vídeo, mais live, mais não sei o que, do que realmente treina. Isso o aluno comum. Você imagina um atleta, você imagina aquele cara que quer mídia, que quer patrocínio, enfim, que precisa, às vezes, disso para ter um patrocínio. Como que o Léo foi, o que eu achei do primeiro dia? Eu achei que o Léo foi muito bom, foi muito bem, né? Dentro daquilo que a gente esperava. E o primeiro dia tá legal. Estamos no jogo. Tirando o Léo, que é muito focado, amor, não come nem um docinho no fim de semana, super focado no treino. Exatamente. O Léo, cara, foi bom acá lembrar disso, porque o Léo é um atleta realmente que a gente deve seguir como exemplo, né? Ele é um cara que me impressiona a cada dia, me surpreende positivamente cada dia que eu convivo com ele. E o ano passado, no Games, quando acabou o Games, né? Todo mundo começou a encher o saco dele para ele comer doce, para ele comer Häagen-Dazs. Aqui a gente estava nos Estados Unidos, vamos comer hambúrguer, enfim, vamos. E ele não, ele falou, cara, ele falou, não, eu não preciso disso, eu vou continuar a minha dieta, eu não preciso fazer isso, eu consigo me manter aqui e eu vou manter, porque ele tem objetivos maiores, né? Então, e é muito engraçado, porque o Léo, ele é um cara que, conversando com ele no BCC, ele estava me contando a história. Ele falou, Júnior, sabe o cara que come menos salgado na refeição para ter mais espaço para comer doce? Ele era um cara assim. Ele era um cara louco por doce. Ele era um cara ele era um cara que sempre comeu menos salgado para ter espaço para o doce. Então, um cara apaixonado por doce
E a grande dificuldade dele, né, a grande dificuldade não, o grande sacrifício dele que ele faz para estar no games é não comer doce. Então ele é super regrado, né? A gente sai da competição, vai pro Whole Foods, come saudável, ele compra as coisas, leva para o quarto. Então ele tem refeição de 3 em 3 horas, ele está comendo, ele leva as coisas que ele vai comer na competição. Então assim, é um cara extremamente regrado, regrado com hora para treinar, regrado com hora para dormir, né? Um cara regrado com horas para celular, né? 8h30 da noite ele chega na casa dele, toma o banho dele, assiste o jornal e já coloca o celular de lado, não mexe mais, não responde mais mensagens e já vai dormir, tem horário para dormir. Então, assim, é um cara que realmente leva o negócio a sério, é consciente do que está fazendo, é consciente de aonde pode chegar, né? É consciente que, que isso tudo faz bem para ele, né? Se ele quer ter uma boa performance, se ele quer melhorar a performance dele, ele tem que focar nisso que ele está fazendo agora, né? Do jeito que ele está fazendo agora, porque é assim que os melhores atletas no mundo estão fazendo. Então, o que falta para muito atleta no Brasil é ter essa disciplina. Né? O que falta para o Anderon ir para o Games, cara, o Anderon precisa classificar, né? Como você falou. O que eu espero para amanhã? Cara, amanhã eu espero ah, provas duras, mas que o Léo se sobressaia nelas, que o Léo consiga se manter ali entre os primeiros e tenha bons resultados. Eu acho que vai ser um dia bom, sim. Minha aposta na Elite está no Fraser Tia mesmo, ou acho que podemos ter surpresa? Não, eu acho talvez a menina americana que está em segundo, eu não lembro o nome dela agora, mas ela é uma promessa, ela vem se destacando. Agora há pouco ela estava em primeiro, caiu de novo, já está em segundo de novo, mas eu ainda acho que a tia sobra. Não muito, porque o feminino é mais competitivo. Agora, com o masculino, o Olsen está na frente porque o Fraser tomou aquela penalidade, né? Se o Fraser não tomasse aquela penalidade, a distância, a diferença estaria muito maior. Então, eu acho que está equilibrado agora, mas ele sobra muito. Então, eu acho que os dois mesmo devem ganhar o título. Se eu acho que deve vir pódio, cara, a gente trabalhou e está trabalhando para isso, né? Então a gente está esperançoso, sim, e trabalhando para isso. Se Deus quiser, amanhã e domingo, né? A gente tem mais competições aí. Vou descansar, sim, que amanhã cedinho a gente está lá. Obrigado, galera, pelas mensagens que vocês têm mandado para o Léo aí. O Léo recebe muita mensagem de vocês e isso é extremamente importante para ele. Dá muita confiança e muito orgulho de fazer o que ele está fazendo, né? Valeu, Claudião. Espero que esteja treinando direitinho aí na CrossFit Bauru. Galera da CrossFit Bauru, um abraço para vocês aí. Beleza, galera? Amanhã a gente volta com mais uma live. Quem tiver pergunta, vai anotando aí para a gente responder. Beleza? Se eu vou fazer live do Léo pelo Insta, cara, não sei, não vou prometer, porque na hora da competição é complicado. Hoje eu consegui filmar duas provas dele e a outra prova do campo não dava para filmar e eu mostrei só alguns pedaços, tá? Amanhã, se der para mostrar alguma coisa, eu mostro, mas o foco não é esse, né? O foco nosso é fazer com que ele consiga competir bem. Então vamos ver. Se der, eu mostro. Se não, o BCC está transmitindo, o Hugo Cross está transmitindo.
eles não estão transmitindo pelo canal oficial da CrossFit, eles não estão transmitindo os Master, né? Mas eles estão fazendo o BCC e o, e o Google Cross, eles estão fazendo live pelo Instagram. Igual a gente fez, igual eu fiz hoje. Então, se o meu não tiver na live, e o deles entrar na live, é que eles vão estar fazendo live do Léo e da Suzana, porque agora são os dois brasileiros que ainda estão competindo aqui no Games e nós vamos até domingo. Beleza? Valeu, galera. Boa noite, bom descanso para todos aí. Amanhã a gente está junto. Um abraço.